esse prazer, a alegria de ter Jesus Cristo em nossa vida, porque salvos estamos por tua graça, totalmente entregue ao teu amor. Nós não estamos entregue ao coronavírus, nós não estamos entregue às polêmicas que estão feitas, que está se fazendo aí nas televisões. Nós estamos entregue a Jesus Cristo, o nosso Salvador. E é isso que nós queremos, e é assim que nós queremos viver. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, e nós vamos ler os versículos 20 a 22. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler os versículos de 20 a 22. Lá na igreja eu fico olhando, eu sei quem já achou, quem está procurando. Aqui eu não consigo perceber isso. Mas então, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, tá? Se alguém ouviu o capítulo 2, não foi capítulo 2, é capítulo 1, versos de 20 a 22. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. O apóstolo Paulo está falando aos crentes lá em Corinto que ele depende de Deus para ir visitá-los. Ele prometeu ir visitar, mas não está fazendo pouco caso dos crentes, como alguns disseram. Ele depende de Deus porque a promessa que ele fez é juntamente com a promessa de Deus, e ele depende de Deus para ir ou não ir. Com Deus está o sim e com Deus está o não. Então é essa a questão que ele está levantando aqui. As promessas de Deus, elas são confirmadas pelo próprio Deus em nossas vidas. Eu gosto muito de um outro texto que tem aqui em Romanos, no capítulo 11, versículo 29, que diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aquilo que Deus falou ao seu coração é irrevogável. A promessa de Deus ao seu coração é irrevogável. Mas algumas pessoas pegam uma promessa que Deus fez ao povo de Israel e acham que essa promessa também foi feita ao seu coração. Por exemplo, esses dias eu vi várias figurinhas, né, de pessoas dizendo que a sua casa está manchada com o sangue do Cordeiro e por isso está protegida. A pessoa primeiro não conhece a Bíblia, não conhece o fato bíblico, porque será que Deus está mandando você pintar o batente da sua porta com o sangue do Cordeiro? Então, eu posso usar essa promessa feita ao povo de Deus, uma promessa de salvação, uma promessa em que ele dizia: quando o anjo de Deus passasse e visse o sangue, ele saberia que ali estavam os salvos, estava o povo de Deus, e ele passaria por cima. Então, eu preciso tomar cuidado quando eu assumo para a minha vida uma promessa específica. Como é que funcionam as promessas de Deus para nossas vidas? Então eu quero falar rapidamente aqui algumas questões sobre isso. Quais são as promessas de Deus para nós? O que a Bíblia fala sobre isso? Então, o primeiro tipo de promessa é aquela que foi feita ao povo de Deus na história. Na noite da saída do povo do Egito, ele instituiu a Páscoa. Disse que essa celebração
seria o memorial para ser lembrado na terra em que moraria, e que seria um estatuto perpétuo. Então, o sangue indicava aonde o povo de Deus estava. Não era uma peste que vinha varrendo os povos vizinhos e Deus iria proteger o povo. A grande questão era que eles deveriam, então, manchar o batente da porta, porque era o anjo do Senhor que estava levando a morte para quem não pertencia ao seu povo. Era a identificação do povo de Deus. Então, você vai notar que, ao ler a história da Bíblia, ao ler a história do povo de Israel, eles celebraram a Páscoa muitas vezes. Jesus celebrou a Páscoa. Nunca mais eles pintaram os batentes da porta. Então, para que serve saber que isso existiu? Por que, então, eu preciso saber que o povo de Deus pintou o batente da porta e Deus prometeu que o anjo não traria a morte ali para aquela casa? Fica o registro para nós daquilo que Deus é capaz. Fica o registro para nós de como Deus funciona. O que Deus espera é obediência. O que Deus aguarda é obediência, e essa é a lição ali. Eles tinham que fazer coisas minuciosas, como matar um cordeiro que serviria só para a família. Eles deveriam comer ervas amargas. Eles deveriam, então, fazer tudo aquilo que Deus queria que fizessem, estivessem prontos para marchar. E como aconteceu, à meia-noite eles saíram. Então eu posso saber que o princípio colocado ali era a obediência. E quando Deus falar hoje ao seu coração, esteja pronto para obedecer. E eu tenho certeza que, se Deus pedir para você manchar o batente da porta da sua casa, você pode fazer um altar na sua cozinha, pode sacrificar um cordeiro, pegar esse sangue e fazer, então, manchar o batente da sua porta. Pode fazer isso sem medo, se Deus falar isso ao seu coração. Mas ele falou isso naquela noite. Não é uma promessa que ele espera que você cumpra hoje. Mas, com certeza, no mesmo propósito, ele espera que você sempre obedeça a Deus. Deus pode nos livrar do Covid-19? Pode. Ele tem poder para isso. Mas ele é capaz de fazer. Mas ele aguarda a nossa obediência. A outro tipo de promessa são aquelas promessas com resultado imediato na nossa vida. São promessas de pessoas, resultado da convivência, da obediência com Deus, do convívio com Deus. Há muitas promessas que não são específicas ao povo de Deus. São dadas ao servo obediente. É o resultado de andar na presença de Deus. Então, nós começamos, eu listei aqui algumas coisas, mas você pode ter muitas outras promessas de Deus, você pode ter marcado na sua Bíblia muitas promessas de Deus que vão acontecer na vida do servo quando ele obedecer. Por exemplo, quando estavam preparados para entrar na terra prometida, Deus disse: eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida para que vivam. Essa é uma promessa para nós até hoje. Nós temos uma escolha a fazer entre a vida com Deus e a vida sem Deus. E ele diz: escolham a vida com Deus para que vocês vivam. Então, ele diz que se nós amamos, Jesus disse que se nós o amamos, ele virá, vamos guardar os seus mandamentos, ele virá e fará morada no nosso coração. Isso é algo imediato, para experimentarmos no momento do convívio com Deus, da obediência à sua palavra. Ele promete prosperidade. Prosperidade, quando falamos assim, eu sei que algumas pessoas falam: epa, prosperidade, está lá no Salmo capítulo 1, versos 2 e 3.
aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, tudo que será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação certa, e tudo que ele fizer prosperará. Está lá. Pode meditar, se dedica ao Senhor, faça esse jejum e oração e leitura da Bíblia como estão chamando os crentes para fazer. Faça isso que você vai experimentar essa prosperidade, Deus vai abençoar, como abençoou Daniel, como abençoou José e outros personagens da Bíblia que viveram essa prosperidade. Jesus estará junto do discípulo que se dispõe a cumprir o ide de Jesus. Ele disse, eis que estou convosco até a consumação do século, até o fim. Eu estarei com vocês até o fim. E não é uma vida qualquer, não é para ir fazer qualquer coisa, é cumprir o ide de Jesus. Então vá pregar o evangelho. Nós temos muitos missionários em áreas de risco, eles estão ali para cumprir o ide de Jesus, e eu tenho certeza que eles estão ali amparados pelo poder de Deus. Então a Bíblia fala também que quando nós entregamos todas as nossas ansiedades em oração, entregamos para Deus, nós experimentamos uma paz que só vem de Deus. A Renata falou isso sexta-feira, e é uma verdade. A partir do momento que você entrega tudo para Deus, você experimenta uma paz. Então são promessas imediatas para serem alcançadas a partir da obediência, do convívio com Deus, e essas promessas nos orientam a perceber que estamos no caminho certo, que estamos fazendo a coisa certa. E essas promessas já estão disponíveis a nós. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 1, verso 3, que nós seremos abençoados com todas as bênçãos celestiais. São bênçãos de Deus que Deus nos manda lá do céu. A paz de Deus e a alegria e muitas outras coisas que podemos fazer com a obediência. Paulo diz também que nós temos um Deus rico que pode suprir todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. E aí nós vamos então perceber que nós estamos diante de um Deus que pode suprir aquilo que ele promete. Então essas promessas imediatas nos motivam a ser servos obedientes. O outro tipo de promessa são as promessas celestiais. Existem promessas eternas que serão cumpridas em Cristo na eternidade. A primeira promessa que podemos experimentar é a vida eterna quando cremos em Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em João capítulo 6, verso 47, diz que aquele que crê tem a vida eterna. Então Jesus ele pede, não fique angustiado. O que vai acontecer comigo? Para onde eu vou? Pedro estava angustiado. Nós não sabemos o caminho, como é que nós vamos lá? Então Jesus disse, eu sou o caminho, mas fique tranquilo, não fique angustiado, lá em João 14. Eu estou preparando para vocês um lugar lá no céu. Então essas promessas fazem você recitar com Paulo o seguinte versículo. Eu prego o evangelho porque sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para me guardar até o dia final. Então, enquanto isso, vivemos aqui neste mundo com a certeza de que um dia estaremos com Jesus no céu. Essa é a promessa de Deus para todo aquele que crê. E nós temos as promessas eternas. Agora, é uma coisa interessante, que Deus prometeu salvar Noé, mas ele tinha que construir uma arca. Ele construiu, foi salvo. Pediu para manchar o batente da porta que haveria vida, e eles fizeram, e o povo fez. Pediu para Moisés ferir o mar vermelho, e ele feriu, e foi salvo. Ele disse para os crentes que eles iriam evangelizar o mundo, e esse evangelho chegou até nós hoje. O certo é você entender o seguinte, se você entender a vontade de Deus, cumpra. Não tenha medo. Seja ela aparentemente
humanamente falando, a coisa mais absurda, como Noé construir uma arca num lugar seco. Seja o lugar, mas você cumpra. Se Deus mandar você lá para pregar o evangelho num lugar muito estranho, cumpra. Deus tem como sustentar você. O importante é você entender a vontade de Deus. Se você entender, cumpra. Agora, só porque Deus falou ao povo de Israel, não diga que está falando para você, não. Tá? Se Deus disser para você, vai atravessar o rio, que o rio vai abrir, tá? Vai atravessar o rio, que o rio vai abrir. Você pode ir meter o pé, que o rio vai abrir, porque Deus falou. Como aconteceu 4 vezes na história do povo de Deus. Então, o importante é você entender que tudo é possível para Deus. E as possibilidades de Deus nós vemos na história do povo, na história da salvação. Você precisa entender que temos promessas para a nossa vida cristã. Temos promessas garantidas para toda a eternidade. E é assim que nós vamos viver. Deus, quando prometer algo a você, Deus vai falar ao seu coração. Que Deus nos abençoe.